perdia muito gol. O Flamengo, às vezes, não chutava de fora da área. Dessa vez, 3 gols foram feitos fora da área. Então, por que chega o Pedro? O Pedro muda toda a configuração do time do Flamengo, do meio campo para frente. O Flamengo passa a ter uma referência dentro da área, o Flamengo passa a ter um cara que é acostumado a fazer gol e que ajuda os outros a fazerem gol. O gol do Arrascaeta tem uma parede do Pedro espetacular. O Pedro recebe essa jogada aí, o Pulgar toca pro Pedro, o Pedro de canhota faz um pivô ali, deixa o Arrascaeta completamente livre. Então eu acho sim, vou dizer uma coisa para vocês, se o Flamengo continuar jogando dessa maneira, o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Apesar do deslumbre do Arnaldo com o Palmeiras, o Flamengo está jogando mais do que o Palmeiras. Nos seus melhores momentos, melhor partida do Palmeiras e melhor partida do Flamengo, eu acho que o Flamengo jogou mais do que o Palmeiras. E não vejo o Palmeiras assim tão... Tudo bem, fez um belo jogo contra o Internacional no Beira-Rio, ganhou de 1-0, né? Foi um jogo meio apertado. Os 2 melhores jogos de cada um foram contra o Corinthians, o Renato. O Palmeiras foi muito bem contra o Corinthians e o Flamengo foi muito bem contra o Corinthians. O Palmeiras fez 2-0, o Flamengo fez 4, poderia ter feito 8. Essa é a questão. Essa é uma boa comparação. Até eu escrevi isso aqui no UOL. Foi uma goleada tímida, por incrível que pareça. 4-0 foi tímido. O Flamengo poderia ter feito 8, exatamente o que o Danilo, contrariado, admite. Então, realmente, é um time que está empolgando. Está empolgando. A chegada do Pedro é empolgante. Agora, o não pode repetir com o Pedro o erro que o Santos fez com o Neymar. Falando sem parar, fez 7 jogos seguidos, estourou. Claro que são situações diferentes, são atletas com profissionalismo completamente diferente, mas ainda assim o Flamengo precisa tratar o Pedro com bastante cuidado, porque a chegada do Pedro transforma o Flamengo novamente num time capaz de disputar todos os títulos com muita chance. Ô Arnaldo, agora você se defenda, porque você inventou de falar que o Palmeiras era o time a ser batido, só que esqueceu que tinha o Flamengo na jogada aí. Então agora defenda-se. Não preciso defender, para mim é óbvio, né? O time que investe mais tem maior responsabilidade. O Palmeiras está como o Botafogo ano passado, e quem dominou o ano passado foi o Botafogo, não foi o Flamengo, apesar do Flamengo ter o time que tem, né? Já tinha esse time, né? As opções do Palmeiras, elas são diversas. O Palmeiras tem ainda um elenco em construção, mas talvez exista entre os dois aí uma diferença de cultura e de projeto esportivo da parte do treinador. Vamos pegar os jogos contra o Corinthians, ótimo exemplo. Os 20 primeiros minutos, 25 primeiros minutos do Flamengo contra o Corinthians foram muito parecidos do Palmeiras contra o Corinthians. O que aconteceu? O Palmeiras fez 2-0, podia ter feito 4 no primeiro tempo, mas não, ele recua. O Abel não é um técnico talhado para goleadas, espetáculos, avalanches e tudo mais. Não é. A grande questão eu acho, para o Palmeiras do Abel esse ano, e tudo bem, eu acho que tem técnicos que são assim, que preferem um outro tipo de jogo, não são, às vezes até colocam água para não deixar o time se deslumbrar demais. Eu acho que é o caso do Abel sempre, nas entrevistas, nas atitudes e tudo mais. Só que esse ano ele tem os melhores jogadores e os mais caros. E se o Palmeiras continuar sendo o melhor visitante do país, ele também vai disputar todos os títulos. Só que ele precisa, como mandante, mandar. Como o Flamengo fez contra o Corinthians, né? O Palmeiras não pode ter, ou no Allianz Parque ou em Barueri, um aproveitamento menor do que 60% como mandante. Senão ele não vai ganhar nem os pontos corridos e talvez se ferre de novo nas Copas. Depende da situação. Depende do Abel, né? O Abel até agora, eu acho que ele não lidou com essa situação. O Pedro Decantado, quando foi contratado lá atrás, como reserva do Gabigol lá atrás, talvez a contratação do Vitor Roque vise o Palmeiras ter um Pedro daqui a um tempo, né? É uma contratação desse nível, né? O Paulinho pode ser uma contratação comparável à do Bruno Henrique lá atrás, né?
Hoje quem contrata por 25 milhões de euros é o Palmeiras, não é o Flamengo, né? Então, e assim, o Flamengo em algumas posições não tem tanta reposição. Acho que o Palmeiras tem em todas, né? O Flamengo, volância, adoro essa palavra, é uma questão, quando não joga o Pulgar e o De La Cruz. Zaga, que é excelente com os dois Léos, não tem uma reposição assim. O Danilo tem que jogar ali porque não tem tantos zagueiros. O Palmeiras tem sobras em todos os setores. Ainda não tem um time que assim, que o torcedor saiba decor. O Abel tem variado bastante, mas eu acho que a responsabilidade esse ano é a do Palmeiras, como a do Botafogo era no passado. Eu acho curioso, todo mundo cobrava do Botafogo ano passado o máximo, e o Botafogo deu. Esse ano quem tem que ser cobrado é o Palmeiras. É o time que mais investiu. O Botafogo ofereceu o ano passado a Libertadores e o Brasileiro. Esse ano a missão está com o Palmeiras do Abel. E ainda tem muita vantagem em relação ao Botafogo ano passado. Estrutura, trabalho longo e jogadores todos no auge da carreira praticamente. Não tem pouquíssimos jogadores veteranos, o Flamengo tem alguns, para fazer uma temporada histórica, né? Essa é a régua do Palmeiras em 2025, não é outra. Eu não estou menosprezando o Flamengo, pelo contrário. Aliás, acho que o Flamengo também estava na hora de disputar o Brasileiro para pontos corridos para valer, né? Mas o favoritismo é do Palmeiras, sobretudo nos pontos corridos, pelo elenco que montou. Fala aí, tá vendo? Lá vai a minha live ser invadida tá de vendo? novo. É isso, Renato. Ô, Arnaldo, eu não vejo, sinceramente, não vejo o elenco do Palmeiras melhor do que o do Flamengo. Não consigo ver. Sinceramente, não consigo. Tem no nome vários jogadores, mas, por exemplo, o Vitor Roque, que você teve a ousadia de comparar com o Pedro, quantos gols lá atrás, quando o Pedro veio lá atrás, né? Tô falando assim, o Pedro veio lá atrás e já veio fazendo gol. O Pedro já veio lá atrás fazendo gol. Eu quero saber quantos gols tem o Vitor Roque, esse fenômeno de artilharia. O Pedro jogou 4 jogos, já tem mais, já disparou, já é vice-artilheiro. O Vitor Roque não fez nenhum gol até agora. Que fenômeno é o Facundo Torres? Bom jogador, nada demais. É bom jogador, muito bom jogador. Bom jogador. Muito bom jogador. Não, muito bom já fica pela sua opinião. Bom jogador, ponto, nada demais. Sabe, o Estevão, que é o craque do time, vai embora no meio do ano. Cadê esse elenco tão espetacular? Vê as opções de ataque do Flamengo e vê as opções de ataque do Palmeiras. Sinceramente, não vejo. Vê se o Palmeiras tem 4 jogadores de meio campo como o Flamengo tem. Sinceramente, não consigo. 4 igual do Flamengo? De La Cruz, o Maurício, Pulgar, Arrascaeta e Gerson. O Maurício e o Rafael Veiga são reservas no Palmeiras. Sim. Né? Hoje. Quem são? Vamos comparar os titulares. O Rafael veio outro dia jogar na seleção brasileira, né? Tem uma passagem, eu acho que... passagem meteórica, né, para a seleção brasileira. Vamos combinar. E não está jogando bem. É reserva. Não é porque o Palmeiras contratou jogadores excepcionais. Não está jogando bem. O Richard Rios não tem vaga no meio-campo do Flamengo. É um bom jogador? É um bom jogador. Mas não tem vaga no meio-campo do Flamengo. Sabe? O Aníbal pode ser comparado ao Pulgar? Me desculpe, não pode não. O Pulgar é bem melhor. Agora, né? Não, tipo, o Pulgar até outro dia. É aquilo, né, Renato? Até outro dia o Wesley não servia, o Pulgar tinha que ir embora. O jogo estadual, né? Agora. O De La Cruz era o De La Sus. Lá vem o anti-rubro-negro querendo puxar coisas. Eu gosto muito de ver. Só para deixar claro, o meu prazer de assistir futebol é ver o Flamengo jogar. Nunca foi o Palmeiras e nunca será. Eu entendo assim. O Palmeiras é aquilo. Não, quando tinha o Luxemburgo do Palmeiras, eu gostava. Quando tinha o Filipão, eu não gostava de ver o Palmeiras jogar, né? E o Abel tá muito mais para Filipão que para Luxemburgo. Tô falando do consumo externo, né? Então, e o Flamengo do Felipe Luiz me lembra muitas vezes o Flamengo do Jorge Jesus, tal. Então você escolhe o jogo em que o Flamengo... Aliás, você escolhe também jogos do Bahia, que o Bahia é um time que joga, deixa o outro jogar, tem outra... É legal ver os jogos do Bahia. Do Palmeiras ainda não é, talvez nunca seja. Então, esse é o ponto.
Como o Botafogo era deixa eu muito interessante de ver o ano passado. Era interessante ver o Botafogo ano passado.